Olá! Hoje respondendo a inscrita que pediu como fazer manta de bebê com as quinas arredondadas. Então, eu vou mostrar duas formas aqui. A primeira delas de uma maneira, a segunda de outra, dependendo do ponto, você escolhe. Se o ponto vai ser rendado, você faz de um tipo. Se o ponto vai ser em relevo ou malha lisa, você pode fazer de outro tipo também. O ideal é começar com linha de outra cor para ter uma firmeza onde colocar o pente, porque muitas máquinas não gostam de trabalhar sem pente. Não é o caso da minha, mas se a maioria está com problema de trabalho porque não tem pente, então já aproveita e começa em linha de outra cor. Faz algumas carreiras apenas. É necessário uma carreira com fio de separação. Esse fio de separação específico é Mercê Crochê, mas pode ser qualquer outro fio fininho, sem nó, que facilite a retirada da linha de outra cor do trabalho. Faço uma carreira apenas. Trago as agulhas para cima e enlaço, como se eu estivesse começando agora. E, na verdade, eu estou começando o trabalho em si agora. Então, enlaço as agulhas ou faço um remalhado de carreira inicial ou a forma que você queira, mas ele precisa ser acabado. Ele não pode ter os pontos aqui soltos. Então, não é simplesmente colocar o fio no carro e passar. Preciso de um acabamento, uma carreira de início que esteja acabada. Aqui eu estou trabalhando com 2 fios apenas numa amostra pequenininha. A manta de bebê que eu costumo fazer, ela é do tamanho da máquina. 190 a 200 pontos para ela ficar bem grande, bem grandona. E além da manta, eu costumo colocar acabamento que ela fique maior ainda. Mas eu estou fazendo pequenininha para conseguir visualizar. Faço 2 carreiras. Primeira forma de fazer essa borda arredondada, essa lateral arredondada aqui, nos 2 lados, é começando com 2 carreiras na linha que eu vou trabalhar. Ergo na lateral 14 agulhas. No lado esquerdo, coloco o carro em suspenso. Venho para a esquerda, coloco a mesma quantia de pontos no outro lado. Suponhamos que essa manta seja um trabalho em relevo, não apenas malha lisa. Começo a trabalhar a cartela a partir daqui. Estou com o carro na esquerda, ligo o cassê, passo o fio por baixo da última agulha, venho para a direita, ele selecionou. Passo o fio por baixo da última agulha e ligo os 2 tuques ao mesmo tempo. Faço 2 carreiras, sempre passando o fio por baixo da última agulha quando eu estou na esquerda e quando eu estou na direita. 2 carreiras, baixo 2 pontos do lado contrário do carro. Vou precisar de peso. Passo o fio por baixo e baixo 2 agulhas no lado contrário ao carro.
fio por baixo, 2 agulhas. Eu não baixo elas totalmente, eu deixo elas na posição D, na posição em que o carro já selecionou aqui as agulhas. Fio por baixo, baixo 2 no lado contrário. Auxilio no meio, porque ele vai ficando sem peso, justamente porque eu estou com agulhas em relevo. As agulhas estão em suspenso, preciso de um peso também dentado. No caso de ser uma manta normal, o tamanho, você vai colocando esses pesos mais próximo da lateral e no centro, ajudando com a mão. Baixei na esquerda, passei o fio por baixo na direita. Terminei de baixar todas as agulhas, tanto de um lado quanto do outro. Agora é só seguir até completar o tamanho da manta e depois em cima fazer do mesmo modo, só que ao contrário. Então, vamos tecer uma quantia e já fazer o final dessa manta. Suponhamos que eu já tenha chegado ao comprimento da manta. Agora começo elevando 2 agulhas no lado contrário do carro. Estou com o carro na direita, elevo na esquerda. Vou para a esquerda, elevo na direita. E passo o fio por baixo também da última agulha. Até eu completar 14 agulhas chamadas para cima. Cheguei em 14 agulhas para o lado de cá. Tiro do suspenso. Desligo o tuque, desligo o cacê. Faço uma carreira para limpar o trabalho, para não ter agulhas nenhuma para cima. E agora remalho. O acabamento vai ser colocado depois. Qualquer tipo de acabamento serve, desde franja até acabamento duplo, ou acabamento simples, ou crochê, ou o que for. Esse remalhado precisa ser folgado, não pode ser um remalhado apertado.
Outra forma de fazer o arredondado, agora quando eu vou precisar do carro L, por exemplo, eu não posso ter pontos em suspenso. Se eu estou começando, eu também não conheço o ponto, não sei onde eu coloco a agulha, se for para transportar com um transportador normal até eu terminar o redondo. Então, outra forma de fazer esse arredondado na lateral é dessa seguinte maneira. Vou colocar todos os pontos da máquina. Digamos que a manta tenha 190 pontos no total. Para início, eu começo com a mesma quantia que eu fiz antes, de 14, eu começo com 14 pontos a menos de um lado e do outro, em linha de outra cor. Eu ponho a linha de outra cor para ter a firmeza do pente, porque o desenho começa já nas primeiras carreiras, e se eu estou com o carro L, ele não consegue fazer com agulhas elevadas, e eu preciso de peso também. Então, começo com linha de outra cor. Faço algumas carreiras e um fio de separação. Inicio o trabalho enrolando também, ou fazendo uma carreira de remalhado já no início. Só não posso simplesmente colocar o fio no carro e tecer. Faço duas carreiras. Inicio o desenho com o carro L. Antes de passar o carro malha, chamo duas agulhas na direita, enlaço o fio. Venho para a esquerda, chamo duas agulhas aqui também, enlaço o fio. Pesos dentados na lateral. Carro L. E levo duas agulhas e enlaço no lado direito. Esquerda. E levo duas e enlaço. E assim eu vou fazendo sempre nessa sequência. E trocando o peso dentado a cada duas carreiras. Quando eu tenho já os pontos enlaçados e trabalhei duas carreiras com o carro malha, eles não têm força ainda. Então, para trabalharem de acordo, vou puxando os pesos laterais para firmar. Sequência de trabalho, então. Rendado primeiro. Enlaço depois, até eu chegar na largura da manta que eu queira de início. Como eu deixei 14 agulhas do total que eu queria para a manta, vou fazer esse enlaçado e depois sigo reto.
Depois de completar o comprimento da manta, começo a diminuir também. Mas primeiro faço com o carro L, deixando as agulhas na lateral sem transportar. Terminei o rendado, posso diminuir com o transportador de 1, 2 pontos ao mesmo tempo. Chamo para cima. Ou com o remalhador. Uma ou outra forma é possível. Trago para cima agora, porque eu vou passar o carro malha. Quando o ponto não despacha direito, é melhor fazê-lo manualmente. Novamente, rendado primeiro, mas as agulhas na lateral não podem ser mexidas. Diminuo 2 pontos de cada vez, porque foram aumentados 2 de cada vez, até chegar a completar a mesma quantia de pontos que foram iniciados, ou seja, 14 agulhas menos de um lado, 14 a menos do outro. Chegando em cima, no final, remalho todos os pontos. Completei a quantia de carreiras, remalho. Aqui eu estou fazendo uma das possibilidades de acabamento, que são aqueles 5 agulhas sempre com o fio que passa por cima, ou seja, o primeiro parte apertado, ele não faz a carreira que vem da esquerda para a direita, e eu vou apanhando laçadas e colocando sempre na agulha do meio. Essa é uma sugestão de acabamento, mas existem outras. Eu só vou fazer aqui para delimitar bem o arredondado, para perceber bem o arredondado que formou na manta. Eu estou colocando em outra cor para enxergar bem o acabamento, mas é colocado normalmente na cor do trabalho, né? Aqui já estamos naquele arredondado, então vou achando as laçadas e colocando ali. Não invento laçadas, eu acho as que formaram o ponto. Diferente do acabamento que é feito quando a é quadrada, no bico costumamos pegar várias vezes o mesmo ponto e colocar na agulha central. Aqui, como ele é arredondado, eu vou simplesmente seguindo. Eu repito na mesma agulha como no caso da manta quadrada. Vou arredondando até chegar na extremidade onde foi começado.
Assim vai formando o arredondado. E aqui, então, a borda arredondada. Eu fiz esse tipo de acabamento, mas também serve babado, franja, crochê, fazer acabamento duplo. Todo tipo de acabamento que você imaginar, você consegue fazer aqui em volta dessa manta. Eu fiz em miniatura porque é mais fácil de visualizar, mas o contorno com 14 agulhas é ideal tanto para essa manta pequenininha aqui, quanto para uma manta tamanho original. Ok? Então, o acabamento dessa forma, arredondado, precisa de acabamento também. Eu tenho na playlist do canal em acabamentos outras opções que dá para fazer em manta de bebê também. A cartela que foi usada nesse ponto com o tuque é a cartela 4 que acompanha a máquina. Quem não tem e queira copiar, dá um pausa no vídeo. É uma cartela bem fácil, bem simples de perfurar e ela fica muito bonita. Nesse tipo de trabalho, com malha lisa, também o contorno poderia ser feito. No trabalho que nós fizemos na sequência, em rendado, não pode se deixar pontos em suspenso. Então, o ideal seria essa técnica que nós usamos aqui. O detalhe, antes de colocar acabamento, quando se faz manta de bebê, por exemplo, é vaporizar e acertar na lateral, com alfinetes, acertar a curva. Colocar mais um alfinete, fazendo a curva, fazendo a volta, para que antes de pôr o acabamento já tenha o formato bem certo dessa volta. A cartela que foi usada para esse ponto é a cartela que acompanha para minha máquina, a número 23. Também já usamos outras vezes essa cartela, mas quem ainda não tem e queira copiar, dá um pausa no vídeo e pode copiar à vontade. Nossa ideia para hoje, então, de acabamento arredondado, respondendo a inscrita que faz trabalhos de manta de bebê e estava com uma dúvida de como fazer o arredondado. Espero que tenha respondido a dúvida dela e a todos os outros que também fazem roupa de bebê. Ok? Bom trabalho!